Olá, tudo bem? Hoje o bate-papo vai até Fortaleza, porque nós temos um tema muito importante para falar com Michele. Como ou o que as mulheres buscam num relacionamento afetivo? Tudo bom, Michele? Como vai? Olá, boa tarde, tudo jóia? Tudo Tudo. perfeito. Me conte, então. O que essa mulherada quer hoje em dia num relacionamento? Porque tá tudo diferente, né? As coisas vão mudando. As coisas vão mudando, né? Eu falo muito da minha história, né? Assim, que a minha história seja exemplo, né? Então não é coisa que eu estudei só na teoria, não, é meu processo mesmo de desenvolvimento, né? De busca da autoestima, do amor próprio. Na verdade, a gente fala muito às mulheres, porque hoje são as mulheres que têm mais essa consciência de despertar. Mas, na verdade, os homens também estão meio perdidos nisso tudo. Interessante. A gente busca, na verdade, a gente tem aquela dependência interna, a gente tem aquele vazio que a gente não sabe muito bem de onde vem, e a gente joga para o outro, né? E a gente tem essa busca incessante para que o outro preencha esse vazio que tem dentro da gente. Então, por isso que a gente bate muito a cabeça nesses relacionamentos, por isso que a gente fala muito que o dedo é podre, ou que o cupido é burro, e a gente escuta muita coisa sobre isso, né? Uhum. Então, quer dizer que, na tua visão, a maioria das mulheres buscam um parceiro para preencher um vazio, para ter alguém que conviva com elas naquele momento de solidão, de não estou afim de ficar sozinha. Aí depois elas estão se sentindo bem, elas querem ficar só, querem aqui. Seria mais ou menos isso, só para a gente entender a tua linha de raciocínio. Como que eu vejo, né, o meu processo, a minha história? Eu buscava muito alguém que me preenchesse, Tá. e eu não encontrava isso externamente. E aí, quando eu comecei a olhar para dentro, eu identifiquei de onde vinha esse buraco, né? Por que Uhum. eu tinha esse vazio? E aí, lá atrás, eu fui entender que eu tive um pai que era muito ausente. Então, eu tinha necessidade, na verdade, eu não buscava um parceiro de vida, eu estava buscando alguém para suprir o papel do meu pai. Interessante. E aí, Uhum. também uma coisa bem interessante que acontece com muitas mulheres, porque as nossas histórias, elas são muito parecidas, né? Elas se cruzam muito. Então, meu pai, ele se separou da minha mãe, eu tinha 12 anos. E aí, 2 anos, na verdade. E aí, eu formei na minha cabeça que nenhum homem ia me abandonar mais. Então, quando eu encontrava aquela pessoa, achava que estava suprindo, epa, esse aqui também não vai me abandonar. E saía para outro relacionamento. Né? Então, como eu digo muito para as meninas que eu atendo, é que elas precisam olhar de onde vem esse buraco, essa carência. Porque não adianta você fingir que está resolvendo, porque você não vai ser feliz de fato. Você tem que olhar para dentro, não jogar a responsabilidade para outra pessoa. Uhum. Porque daí não vai dar certo, né? Não A dá, né? tendência é não dar certo. Mas aí, Michele, dá um exemplo de como que a gente pode olhar para dentro, para que essas pessoas que estão nos escutando busquem fazer isso e se relacionem com alguém de fato que elas desejam e não simplesmente para tapar um buraco. Que isso não é uma coisa saudável, né? Exatamente. O que eu digo muito é que esse processo, ele, se você fazer ele sozinho, ele é mais difícil. Você vai cair, você não tem força para seguir né, o percurso inteiro, porque não é um caminho gostosinho, não é um caminho fácil. Você vai se deparar com muitas coisas, com muitos desafios, quando você de fato olha para dentro. Então, a primeira coisa que eu digo é busque uma rede de apoio. Busque um círculo de mulheres, busque uma terapeuta, busque uma psicóloga, busque alguém que entenda esse processo, alguém principalmente que já passou por isso, para você também não ouvir muita besteira por aí. E aí, quando você busca esse apoio e que você busca terapias também, constelação familiar, é incrível para te mostrar sobre isso, para te trazer clareza, para você entender de onde vem. E uma vez identificado, você começa a ressignificar tudo isso, né? Através de várias terapias, a gente tem infinidade de ferramentas, Theta Healing, frequência vibracional, reprogramação mental. Então, a gente tem uma série de ferramentas para suporte, para ajudar você, né, a descobrir de onde vem esse buraco, principalmente ressignificar tudo isso. Mas quem sabe tu dá algum exercício prático para que ela possa fazer agora em casa ou depois que ela terminar de escutar esse vídeo, e porque muitas não têm acesso a esses tipos de tratamento. Então seria uma boa a gente poder já auxiliar essa mulher que está perdida em si mesma. É Aí não verdade. consegue achar uma solução para nada, né? O primeiro exercício que eu passo para as meninas que eu atendo é exatamente isso que você falou, é trazer clareza. Quem sou eu? Uhum.
Porque, na verdade, como eu só consigo saber o que eu quero, eu só consigo saber quem eu quero do meu lado, as características, quando eu primeiro sei o que é que eu quero, quais são as minhas necessidades, o que é que eu não aceito, o que é que eu aceito. Só que eu preciso saber quem eu sou. Normalmente, quando a gente pergunta, quem é você? Ah, eu sou mãe de fulano, eu sou enfermeira, eu sou advogada. Não, quem é você, de fato? Então, o exercício que eu passo muito para as meninas é que vá para frente do espelho, né? Faça o V0. O que é o V0? É você se olhar no olho. Interessante, V0. V0 é se olhar no olho, né? Procura um momento que você sabe que não vai ser interrompida. Se você quiser botar um mantra, uma musiquinha baixinha, tá de boa. Parece um exercício fácil, mas no primeiro momento Não, não é. não consegue se encarar de fato. E é um processo. No primeiro dia você se olha assim meio torto, no segundo dia você já consegue e começa a falar para você que você se ama, que você aceita a sua história, que você se perdoa por tudo que você fez no passado, mas você fez com a consciência que você tinha no passado, que está tudo certo. E que hoje você busca outra coisa. E começa a se perguntar: quem sou eu? O que que eu gosto? Né? Busca na sua cabeça, na sua mente, o que que me faz feliz? Né? A gente, às vezes, não sabe nem qual é o sonho que a gente tem. A gente busca realizar o sonho dos outros, a casa própria da mãe, a filha que quer fazer intercâmbio não sei aonde, mas você tem que olhar para você. Né? Então, o primeiro exercício é a questão do V0 mesmo. Vá para frente do espelho e olhe para você. Tu falou que é difícil, né? Que parece fácil. Por que é tão difícil encarar esse exercício? Se olhar de frente para o espelho. A gente tem muita resistência, né? Falando de mim de novo, né? Eu tive muita vergonha da minha história, de relacionamentos abusivos, de ter aceitado um monte de coisa que eu aceitei. Então, para eu assumir que realmente eu me deixei levar desse tanto, eu não tinha coragem de olhar para mim, né? Eu sou mãe solo, sou mãe de dois, então eu tive dois relacionamentos e eu tinha muita culpa porque eu não consegui dar a família que eu queria para os meus filhos. Eu achava que a família era a mamãe, o papai e o filhinho. Então eu tinha muita culpa, eu não conseguia olhar, eu tinha vergonha de olhar para mim. E é assim com várias mulheres, algumas foram abusadas sexualmente, se sentem culpadas por conta disso, né? Eu estou te trazendo exemplos mesmo da prática, do que chega para mim. E cada um com a sua dor, cada um com a sua história, né? Mas é a resistência de aceitar. A gente precisa perdoar, a gente precisa aceitar para poder caminhar, para poder seguir. Uhum. Entender, né? Entrar num processo de autoconhecimento e buscar saber o porquê que tu entrou nesse relacionamento, né? Essa coisa assim, essa repetição de relacionamentos que não dão certo. Mas vamos pensar assim, ó, essa mulher já está dentro desse relacionamento. Ok, ela vai fazer esse exercício. Agora, por que é tão difícil romper com uma pessoa que tu vê que não é aquilo que tu esperava, que não é a tua outra metade, que não funciona como você gostaria? Da tua visão. Na minha visão, de novo, vou puxar para a minha história, né? Primeiro é a coragem de você, quando você começa a despertar, você tem que ter coragem para manter a sua decisão. E muitas vezes a gente tem vergonha de compartilhar o que você está vivendo ali. Então, a primeira coisa, de novo, né? Já falei aqui, é buscar uma rede de apoio, é buscar ajuda. E para você conseguir, a gente precisa trabalhar crenças. O que eu pensava? Eu já estou velha, eu não vou conseguir ninguém, eu não vou conseguir sozinha, ninguém mais vai me querer, eu não vou conseguir sustentar meus filhos. Então, são crenças. Uma crença que, olha só, é ruim com ele, pior sem ele. Tem nunca, né? Então, nós mulheres, principalmente, a gente cresceu aí ouvindo um monte de coisa que a gente deixou a gente dependente, de uma certa forma, dessa figura masculina. Né? Então, realmente é ter coragem, é buscar um grupo de apoio e ressignificar, entender na sua mente que você merece muito mais do que isso, que tá tudo bem você ficar sozinha, que a solitude ela faz bem no seu processo de autocura. Então, é ressignificação de crenças. Eu acho super interessante isso, porque o que tem ficar sozinho um tempo, até tu passar por todo esse processo de autoconhecimento, saber de fato o que você quer, qual é o problema, né? Parece que tu tem que ter sempre alguém do teu lado, justificar, mostrar para os outros. Como tu mesma falou, eu não pude dar a família que eu queria para os meus filhos.
entre outras coisas, né? Mas existe muito essa coisa, assim, da mulher ser vista ainda com preconceito por estar sozinha. Tu acha que isso pesa também, Michele? Rosane, ainda pesa. A gente vive numa sociedade muito patriarcal, né? Nós mulheres enfrentamos muitos preconceitos, sim, ainda, né? Isso não é novidade para ninguém. Então a gente está nesse movimento. Nós não queremos ser iguais aos homens, porque nós somos diferentes. A gente quer de fato ser tratada diferente, mas nós temos os nossos direitos. E a gente, antes de tudo, precisa entender que está tudo bem ficar sozinho, que está tudo bem tirar esse tempo para se conhecer, que você não deixa de ser mais mulher por isso, você não é frágil por conta disso, muito pelo contrário, né? O feminino ele não tem nada de fragilidade, ele é muita sabedoria, é muita força, né? Então a gente precisa voltar para esse feminino. Acredito muito que a gente precisa resgatar essa energia feminina dentro da gente. E, de novo, nós merecemos muito mais que isso, né? Nós viemos para esse mundo, nós somos uma centelha divina, viemos aqui para ser felizes e para brilhar e para prosperar. Como, então, resgatar essa força feminina, essa energia feminina? Nossa, isso dava uma aula. Isso dava uma aula extensa. A gente pode até combinar isso, Rosane. Mas vamos lá, né? Hoje a gente vive numa despolarização energética muito grande, né? Quando eu falo de energia feminina ou masculina, a gente não fala de gênero, a gente não fala de opção sexual, a gente fala de energia mesmo. A gente sempre foi criada, pelo menos eu, num lar de onça. Você vai estudar, você não vai depender de ninguém, você vai, né? Isso assim, vai para a guerra. E aí eu cresci nisso, não me permitindo ser cuidada, não me permitindo ser frágil. E aí hoje, nós mulheres estamos num relacionamento disputando o masculino com outro homem. Por isso a gente tem tanta desavença, né? E como é que a gente volta para esse feminino? Ah, me maquiar, botar um vestido, eu acesso a minha energia feminina? Acessa, mas é muito mais do que isso, né? O feminino, ele é acolhedor, ele é agregador, o feminino, ele recebe, ele cuida. Então, a gente tem várias técnicas, né, que a gente pode até passar alguma, né, para quem está assistindo agora. Por exemplo, a dança. A dança do feminino não é uma dança coreografada, é uma dança para você sentir o seu corpo. Você já vai entrando numa energia diferente. Se permitir ser cuidada, deixa ele abrir a porta do carro, deixa ele botar o lixo para fora, deixa. É porque a gente não quer esperar o tempo dele, né? A gente, você não vai, não, eu vou. Você não vai fazer, não, eu faço. E aí a gente fica sempre brigando dentro desse masculino. Música, qualquer tipo de música, expressar o nosso feminino. Expressar o nosso feminino, é soltar o nosso corpo, é escutar o que o nosso corpo está dizendo para a gente, né? Nada coreografado, só fecha o olho e solta, principalmente quadril, né? O nosso ventre fica aqui, a gente tem que liberar essa energia que fica acumulada aqui. Interessante, muito legal. Bom, falamos então de como buscar um relacionamento saudável, como entender que acabou esse relacionamento, e aí, como sobreviver sozinha, né? Também a gente falou. O que mais tu acha que falta falar que a gente não abordou ainda, Michele? Falou muita coisa, né, Rosane? Mas assim, eu acho que o recado principal, assim, a virada de chave é que você busque realmente uma rede de apoio. Isso faz total diferença no teu processo, né? Uhum. A gente, quando termina o relacionamento, a gente fica meio perdida. Aí o que acontece com a maioria de nós? A gente volta. Muitas voltam, porque não conseguem sustentar esse momento de luto do relacionamento. Ou porque não tem ninguém que apoie, ou quem está perto diz melhor, né, ruim com ele, pior sem ele, volta. Então, a gente precisa de pessoas perto da gente que estejam entendendo o nosso processo e nos dê força. A gente vai cair, mas tem que ter alguém ali que levante a mão. E Uhum. dentro, né? O caminho é dentro, não é fora. É sempre de dentro para fora e não o contrário. Uhum. Ficar bem ligada em relação a isso, né, Michele? Tem que observar bem essa questão assim de é tudo interno, tudo dentro. Tudo dentro. A sua casa é um exemplo de como está a sua cabeça, o seu corpo. Seu ambiente de trabalho é refletindo como está dentro. O teu carro é refletindo como está dentro. Então, é sempre de dentro para fora. É do micro para o macro. É isso que a gente precisa entender. Não Tá. adianta você arrumar fora se aqui dentro está uma bagunça. E cuidar também, né, dessa rede de apoio, se são pessoas que realmente vão te ajudar, porque muitas vezes são pessoas que querem pisar em cima de ti para
Aí acabar realmente contigo, né? Te deixar lá no fundão do poço sem conseguir sair, né? Sem conseguir ajuda para sair. Então, eu acho que isso também é um ponto importante, né, Michele? Saber quem de fato tu pode confiar. Extremamente importante. E cuidado com o vitimismo, né? Muito cuidado com o vitimismo. Muitas de nós, a gente entra, como eu, nesse processo de vitimismo, porque a gente tem um ganho secundário. Quando a gente chega para os amigos, ele me traiu, poxa, você não merece, elas validam aquilo, você não merece isso, aí meio que uma massagem assim, né? Só que não resolve o problema, você continua dentro daquela dor, daquele sofrimento. Então, cuidado com o vitimismo também, cuidado as pessoas que você tem ao seu redor, veja quem são, não abra sua vida para todo mundo, né? Veja, procure pessoas que já passaram por esse processo, procure pessoas que entendam desse processo, fica mais fácil para você conseguir ter uma orientação direitinha, né, para que você não sofra mais durante esse caminho. Uhum. Muito interessante, né? Então, tu te colocou nessa posição de vítima, além de estar vivendo um relacionamento que não era assim saudável, e tu reconhecia isso ou tu custou a entender? Nossa, eu custei demais, porque quando eu estava lá dentro, poxa, eu não mereço isso, e era a consciência que eu tinha, né? Também demorei a entender que naquela época tá tudo bem, porque eu não estava desperta ainda, né? Então, quando você começa, as chaves elas vão virando como uma casquinha, como a cebola, né? As cascas elas vão caindo e cada hora você entende uma coisa diferente e vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça. Porque o vitimismo, como eu falei, ele tem um ganho secundário, ele não é de todo ruim, aparentemente, né? Porque você tem o apoio das pessoas, você tem o carinho das pessoas, mas isso não vai resolver o problema, ele vai prolongar o seu problema, ele vai maquiar o seu problema, na verdade. Quando é que tu se deu conta de que não estava bem no relacionamento? Como é que foi esse processo de romper com isso? Criar coragem? Na verdade, Rosane, a gente escuta a intuição da gente, mas a gente dá um tapão para lá e bota ela para correr, né? Coitada, né? Coitada. Coitada, ela grita, né? A minha gritava, mas Pedindo socorro. dava um tapão e ela corria. E aí, o que foi difícil para mim? Porque quando eu começava a despertar, e isso acontece com as pessoas manipuladoras, né? A gente tem que ter muita atenção. Começava a despertar e lá vinha ele dizendo que me perdoa, realmente você tem razão, eu vou mudar. 7 dias sendo o cara mais maravilhoso do mundo, dizendo tudo que eu sempre quis ouvir, carinhoso, atencioso. 7. Depois começava tudo de novo. Quando não, ele revertia o negócio. Ele fazia eu sentir culpa sem eu ter culpa das coisas que acontecem. É muito surreal a manipulação, né? O que eles fazem, o condicionamento mental que eles fazem com a gente. Mas eu só consegui sair desse relacionamento depois que eu busquei ajuda. Ainda dentro dessa terapia, foi como eu comecei a endurecer o pescoço, como as pessoas falam, né? E comecei a ter força. Eu não tinha coragem para falar para minha família e pedir ajuda. Então, eu fui pedir ajuda fora. Uhum. Pelo menos tu foi buscar ajuda. Exatamente. Uhum. O importante é isso, né? Eu acho que a gente deu um recado de como sair de um relacionamento que é nocivo, vai em encontro de si mesma, vai resgatar sua autoestima, vai descobrir esse ser fantástico que você é, que todas nós somos, independente de qualquer coisa, e vai ser feliz. Vai ser feliz, aproveitar a vida, né? Que a vida é isso, é encontro da sua felicidade. Michele, qual o recado que tu deixa para essa mulherada que está nos escutando agora? Nossa, eu vou falar o que eu falo sempre para as meninas. Presta atenção, mulher. Você merece muito mais do que isso. Você merece mais do que você está vivendo agora. Mas lembra que o processo tem que partir de você. Ninguém vai lá te dar a mão se você não gritar por ajuda. Então, conte com a gente. Busque sua rede de apoio, porque você merece mais. Ótimo, que maravilha, muito legal. Obrigada, Michele, por essa oportunidade, assim, Eu que de deixar essa agradeço. mensagem. Gratidão, gratidão. Eu que te agradeço.